Urian Fancelli, Nelson Kobayashi, meu companheiro agora também de Pingos nos Is, meu querido amigo Rodolfo Maris e meu querido amigo Fernando Holliday farão companhia a todos nós até às 15h30. Como o assunto é ética da informação, e é claro, quando uma informação ela é errada, ela tem que ser corrigida. Quando nós temos ciência de que fizemos alguma coisa sem checar direito as fontes, nós temos que reconhecer o erro. E temos que fazê-lo segundo a jurisprudência nacional, com o mesmo destaque, no mesmo horário, para que esse erro seja justificado, para que esse erro seja corrigido, para que a informação que chega até você seja a mais verdadeira possível. Cabe lembrar que eu fiz questão de fazer esse comunicado, já havia comunicado os meus seguidores no meu Twitter na noite de ontem, quando eu tomei conhecimento do fato e chequei as fontes, mas eu fico muito triste também com ataques pessoais, ataques à emissora, com argumentos de que corrigir não basta. Não, corrigir é preciso. Se corrigir não adianta de nada, não vale a pena corrigir, e aí que a gente causa um dano muito grave. E eu quero falar sobre esse tema de ética, sobre esse tema de fake news, e quero lembrar aqui um caso que parou o Brasil em 1994. Para quem não se lembra, em 1994 havia uma escola de crianças, em média de 6 anos de idade, que era a escola base. Um dia, 2 mães de 2 crianças acharam seu comportamento estranho e denunciaram que as crianças estariam sendo abusadas sexualmente na escola base. Foi feita uma perícia, um exame de corpo de delito nas crianças, e uma delas se encontrou algo não ortodoxo na região gastrointestinal. Mas o relatório era inconclusivo, não se dava para definir o que era aquilo. Bom, essas mães procuraram a Rede Globo, que fez uma matéria afirmando que a escola base abusava de crianças. 3 meses depois, a criança soube-se que ela tinha um problema gastrointestinal e, por isso, ela tinha uma lesão ali na região do intestino, mais perto da saída anal. Então, isso tinha ocasionado esta lesão. Bom, todos foram inocentados, tanto o dono da escola base, a esposa do dono, a professora acusada, o marido da professora, que era o motorista da Kombi, do transporte que levava e buscava crianças da escola, e mais um fotógrafo que alguém fez uma denúncia anônima dizendo que ele vendia fotos das orgias praticadas com as crianças nas escolas. Bom, todos eles foram condenados pela mídia. Toda a mídia repercutiu essa denúncia levada pelas mães à emissora de televisão, líder de audiência no país, e todos os outros meios de comunicação repercutiram. E o Notícias Populares da época, eu lembro até da manchete. Uhum. Eu lembro de ter lido a manchete, isso me chocou muito quando eu era criança. Kombi era motel na escolinha do sexo. Essa era a manchete do jornal Notícias Populares. Bom, o que aconteceu? Todos foram à bancarrota, todos não conseguiram mais emprego, a escola fechou. Em 2007, um dos donos morreu, em 2014 o outro dono morreu. E de 94 para cá, ou seja, eu estou falando de 30 anos, ninguém recebeu uma retratação, ninguém recebeu uma indenização. Por isso, a retratação tem que ser imediata, ela tem que ser no mesmo horário e ter o mesmo destaque. Nós jamais seríamos levianos de manter uma informação sabidamente falsa como se verdadeira ela fosse.
E agora, no meu ponto de vista, é muito mais grave uma notícia falsa que fere 5 pessoas comuns do povo e condena a vida delas e tira a vida delas, tira toda a dignidade delas, do que uma informação sobre o sistema previdenciário prontamente corrigida. Acho que esse é o desafio de todos nesse momento. Ter a preocupação não só com poderosos porque são poderosos, não só com autoridades porque podem fazer represálias, mas também informações que envolvem a vida do cidadão comum, a minha vida, a vida de vocês. Alguém quer fazer algum comentário sobre a escola? Não só sobre a escola, mas durante o tempo que você não esteve aqui no programa, e na ocasião foi comandado pelo Fernando Capês, eu cometi uma gafe em falar dos CACs aqui. Surgiu um debate aqui, eu acabei falando uma coisa que não era verdade. E rapidamente, depois que rolou o debate aqui, no meu tempo de fala depois, eu peguei 30 segundos para me retratar com os CACs, porque a informação que eu levei era uma informação errada. E eu fiz rapidamente, coisa de 2 minutos depois. Só que no meu Instagram eu fui bombardeado. Já não interessava mais o pedido de desculpa. Pedir desculpa não retrata, pedir desculpa não adianta. Se não adianta pedir desculpa, o que adianta então? Nós estamos vivendo uma era de radicais na internet. Uma era de radicais que não aceitam mais a desculpa sincera de quem veio se retratar, não só com peso na consciência, porque talvez o pedido de desculpa seja mais um reconhecimento do erro do que um peso na consciência, mas a gente vive em um mundo que, sinceramente, eu não sei para onde a gente está indo. Muito bem. Só claro. Ainda falando sobre a escola base, é que a Globo fez um documentário agora, né? Só agora, depois de 30 anos, sobre este erro feito aí no caso da escola base. E tem lá nesse documentário um encontro, inclusive, do jornalista reconhecidíssimo, não só da Globo, mas como do jornalismo brasileiro, se encontrando com uma das professoras que vai lá e perdoa ele e tudo mais. Mas, evidentemente, que reconhecer este erro e contar isso sobre a perspectiva dos acusados e, portanto, daqueles que tiveram a sua moral destruída em rede nacional, e naquela época nós estamos falando de uma emissora que tinha 40, 50 pontos de audiência no Ibope, quer dizer, era quase a unanimidade da TV condenando aquelas pessoas, é uma coisa. 30 anos depois, fazer essa correção me parece que não tem o mesmo efeito. Por isso, deixar aqui a importância de se fazer essas correções o quanto antes e sempre dando o mesmo destaque. Pavinato, eu queria fazer só um comentário. Primeiro, boa tarde. Você, toda a mesa, toda a audiência. Mas o caso da escola base, ela traz reflexão para a ética na informação, mas traz reflexões muito importantes também sobre o poder de um pré-julgamento. Em todos os cursos de direito pelo país, e acredito também em cursos de jornalismo, já nos primeiros anos, o caso da escola base é trazido como um exemplo a não ser seguido, pelo risco que um pré-julgamento sem direito à defesa, sem direito a contraditório, pode gerar. No caso da escola base, nós tivemos danos irreversíveis. Aquela família atingida da escola jamais teve qualquer tipo de reparação e nenhum valor poderia ser capaz de reparar os dias em que eles passaram ali sendo apedrejados, sendo extremamente atacados, não só pela mídia, mas pelos vizinhos, pelos parentes. Imagine só essas pessoas sob a dúvida dos amigos, das pessoas de sua convivência, pessoas com acusações gravíssimas. Então, isso traz reflexão para hoje, não só em relação à responsabilidade jornalística, mas também a nossa responsabilidade como cidadão de ficar acreditando e pré-julgando a tudo o que a gente vê como uma investigação, como algo que está sendo investigado, algo que está sendo averiguado. O direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser sempre respeitados. A gente não pode pré-julgar. Por isso é que o Estado exige o dever de cautela quando se diz respeito a investigações de toda a ordem, por mais grave, por mais desprezíveis que sejam as acusações contra qualquer pessoa. Exatamente. E também quem repassa informações, né, tem que ter responsabilidade. As pessoas que entram numa rede social, que tem um blog, que fazem um site, um podcast, né, que não são nem jornalistas, nem juristas, às vezes não têm informação nenhuma, elas são
Adultas. Essas pessoas são adultas. Com responsabilidade. E todo adulto no Brasil, ele é uma pessoa juridicamente capaz, civilmente responsável e também criminalmente responsável. Quem repassa informação, mesmo que não tenha um site, um podcast, qualquer outra coisa, que só repasse no WhatsApp, que só repasse nas suas redes sociais, ela tem que saber que ela é adulta e passível de responsabilização. Por isso, ela tem que procurar saber antes de repassar. E quando uma fonte que ela confia, ela repassa com a fonte, ela também tem que ter a mesma moralidade, a mesma ética de corrigir. Falar, olha, se retratar. Essa fonte que eu falei ontem, ela se retratou. Porque enquanto nós não tivermos responsabilidade, a gente não consegue combater todo tipo de fake news e todo tipo de mentira vinda do populismo, correto, Urian? Exato. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Isso foi muito legal, muito a sua postura de ter vindo no mesmo horário, no mesmo programa, com a mesma audiência para corrigir um erro. E isso eu acho que é um exemplo que deveria ser seguido por todos os brasileiros. As pessoas têm a mania, eu brinco que quando eu escrevi meu livro, eu tive que estudar alguns aspectos psicológicos e as pessoas realmente elas buscam sempre ler aquilo que vai agradar o pensamento delas, que vai confirmar aquilo que elas já pensam. Então, e elas passam isso para frente, elas repassam. E aquele momento de excitação, de você receber algo que vai corroborar com a sua visão de mundo, que vai, enfim, de encontro com o seu ponto de vista, é como se fosse uma explosão e você quer passar isso para frente para mostrar que você estava certo, que você defende o lado certo. Só que acontece que as pessoas não têm a mesma... elas não se dão ao trabalho também de corrigir essa informação, porque a gente não sabe para quantas pessoas depois isso vai ser posteriormente passado. Então, parabéns aí pela postura. Obrigado. E também outro caso que é anterior ao da escola base, mas não tão conhecido aqui no Sudeste, ficou conhecido por conta de um historiador que fez um trabalho de pesquisa e fez justiça, que são os 7 inocentes do caso Evandro, lá de Santa Catarina. Acredito que Santa Catarina ou Paraná. Acredito que Paraná. No Paraná, um menino sumiu, um menino foi morto, estava tendo um problema endêmico no estado de sequestro de crianças para tráfico de crianças e uma criança sumiu e aproveitaram para fazer vingança contra adversário político. Então pegaram a mulher do prefeito da cidade, Guaratuba, no Paraná. Pegaram a mulher e acusaram a mulher e a filha do prefeito de terem contratado um pai de santo com seus ajudantes, com a ajuda do gerente financeiro da fábrica que era do prefeito, de terem sequestrado a criança para um sacrifício de magia negra. Nunca a investigação achou nada, nunca foi achado absolutamente nada contra eles. O relatório que embasou a prisão preventiva, que embasou a condenação e a execração pública, era um relatório do inimigo do prefeito, que ele relatava coisas fantasiosas, absolutamente fantasiosas, sem base, sem testemunha, sem fatos, sem absolutamente nada. Essas pessoas, antes de serem condenadas e presas, e elas cumpriram a prisão, elas foram levadas para a casa de veraneio do ditador do Paraguai na época, que ele tinha uma casa de veraneio em Guaratuba. Lá eles foram torturados até confessarem o crime que eles não cometeram. A mãe era estuprada na frente da filha e a filha era estuprada na frente da mãe. E, quando eles estavam no cárcere, uma filial da Rede Globo foi entrevistar os detentos. Ela os viu sendo torturados, eles não queriam falar nada com a imprensa. Os guardas deram uma coça nos dois e falaram, não, vocês vão lá falar que vocês comeram o coração da criança, porque eles queriam um furo de jornalismo. Então, essas coisas são muito graves.
E essas coisas pouca gente sabe, e aquela época sem internet, pouca gente soube. Sorte a nossa que nós temos muitos verificadores hoje nas redes sociais, e nós aqui não temos absolutamente nenhum problema em reconhecer o erro. Antes todo mundo reconhecesse o erro, antes todo mundo reconhecesse informações falhas, antes todo político corrigisse as mentiras que diz para conquistar votos e enganar multidões.